Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo de número 3. Eu vou tirar hoje 2 textos bíblicos para trazer, segundo a misericórdia de Deus, uma ministração. Daniel, capítulo de número 3. Versículo de número 8 em diante. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música, se prostrará e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Agora o outro texto, irmãos, é uma outra história que eu vou trabalhar aqui pela misericórdia de Deus em paralelo, que é no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24, diz assim: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Agora no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, cuja mãos o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aleluia. Irmãos, não é fácil ministrar a palavra de Deus. E principalmente quando a gente sobe aqui para o altar, a gente vê o quão necessitado de Deus que a gente é para ministrar para a igreja. Como que a gente precisa da ajuda de Deus. Na vida do ser humano, nós precisamos da ajuda de Deus. Eu contei essas 2 histórias, e nessas 2 histórias nós vamos ver a intervenção de Deus. Mas, amados, para antes de entrar nesse texto bíblico e começar a ministração da palavra, eu vou ler mais um versículo da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. O versículo é o número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para nós entrarmos nessa mensagem,
nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos enxergar a esperança aonde não tem no mundo, mas tem em Deus. O salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos aos montes. Quem sabe o salmista ele estava dizendo assim: Senhor, aonde está o meu socorro? Aí quem sabe ele refletiu um pouco mais e disse: não, o meu socorro não está no monte, não está nas firmezas, não está nos cavaleiros, não está na força do ar. Eu tenho que olhar um pouquinho mais para cima, não é para o monte, é mais para cima. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. É do Senhor que vem o socorro para a sua igreja, é do Senhor que vem o socorro para as suas orações. Eu vou ler mais um versículo, irmãos, que está em João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Essa passagem é muito conhecida, irmãos. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se credes, verás a glória de Deus? Essa palavra vai dizer acerca de Lázaro, um homem que estava enfermo, e a sua enfermidade levou-se à morte. Quando você tem um sepultamento, além da morte física, está morrendo ali sonhos, morrendo projetos, coisas que pararam bruscamente. Foi assim com Lázaro. Talvez, irmãos, o dia difíceis, ele vem, ele assopra e nos pega de surpresa, porque nós somos seres humanos. Quando os discípulos estavam navegando, a palavra vai dizer que veio uma tempestade e soprou, e eles começaram a remar. Eles começaram a demonstrar empenho, mas só que eles ficaram afadigados. Às vezes assim é com a gente, às vezes a gente cansa, mas existe um Deus que restaura as nossas forças, existe um Deus que renova a nossa fé. Aí, amados irmãos, a palavra vai dizer que os discípulos estavam afadigados, mas Jesus foi ao seu encontro e acalmou a tempestade. E eu quero profetizar no nome de Jesus sobre a sua vida, que a tempestade que está soprando, talvez a tempestade está soprando no trabalho, na família, talvez é na sua fé, talvez a sua fé está estremecida, mas olha Jesus aí, aleluia, Ele vai te socorrer, a tua fé vai ser renovada, em nome de Jesus Cristo. Providências vão acontecer, porque você é uma pessoa que crê na palavra de Deus. Quando chegou Jesus nessa passagem, vai dizer assim: aonde o puseram? Aí eles vão até Jesus e tinham assim uma pedra. Aí Jesus falou assim: tirai a pedra. E eles queriam tirar a pedra? Não queriam. Por quê? Já cheirava mal. Quantas coisas que já não cheiram mais bem na nossa vida, que morreram, que estão em putrefação, como Lázaro estava, morreram a esperança, mas tiraram a pedra, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O poder, irmão, emana de Jesus. As coisas que são
impossível a nós, seres humanos, são as coisas que são possíveis a Deus. Irmãos, então eu volto para o livro de Daniel. Estes homens tiveram uma postura. Eles estavam com a sua fé alicerçada sobre a rocha. Lembra daquela parábola do homem que edificou a sua casa sobre a rocha? Veio o vento, veio a tempestade, ela não conseguiu derrubar a casa, porque a casa estava edificada sobre a rocha. É aonde a nossa fé e a nossa esperança tem que estar. Cristo é a nossa firmeza, Cristo é o nosso rochedo, Cristo é o nosso lugar forte. E estes homens, irmãos, eles tinham esperança no seu Deus, eles tinham a sua fé depositada em Deus, e eles não se encurvaram, e eles não se prostraram, e eles não adoraram aquela estátua. Mas a acusação é: não adora fornalha. Só que o rei vai dar mais uma chance para esses homens. É por acaso Sadraque, Mesaque, Abednego, por acaso, ou melhor, é de propósito, está no versículo de número 14 do capítulo 3, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro. Agora, pois, estáis pronto quando ouvirdes, ou seja, dando uma segunda chance. Mas o servo de Deus, ele permaneceu fiel, ele não se encurvou. Aí a palavra vai dizer assim: já que vocês não querem adorar a estátua que eu fiz, já que vocês não querem se encurvar a afronta que está acontecendo, já que vocês não querem se encurvar, eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. Mas só que o rei, como se não bastasse, ele ficou furioso. Pega essa fornalha e aquece mais, é 7 vezes mais. E quando essa fornalha, amados irmãos, é aquecida de forma tão impetuosa, a ira do inimigo era tão forte, a raiva, o ódio, a vontade de destruir o servo de Deus era tão forte, que fala assim: aquece mais. Mas, amados irmãos, a palavra vai dizer que o rei pega 2 homens fortes e fala: pega aí agora Sadraque, Mesaque e Abednego e lança na fornalha. Quando lançam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, estes homens que lançaram, eles morrem por causa do calor do fogo, porque o forno estava aquecidíssimo. Mas como pode, amados irmãos, ser lançado na fornalha de fogo uma pessoa que é temente a Deus? Como pode uma pessoa que é serva de Deus passar por tamanha situação de prova? Como pode? Às vezes a gente questiona como que fulano está passando isso, fulano é tão temente a Deus, a pessoa se consagra tanto a Deus, mas como pode isso estar acontecendo na vida dele ou dela? Ei, Deus pode até não impedir você de ser lançado na fornalha, mas independente, amados irmãos, Deus vai estar com você em todo o tempo. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem fornalha que vai impedir a mão de Deus de agir.
Irmão, consegue projetar para mim Isaías 43, 11 e 13? E quem é Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Ao Deus aqui, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. O próximo, irmão. Eu anunciei e eu salvei, e eu vos fiz ouvir, e Deus dos estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus é Deus na sua vida. Teu Deus não foi criado pela inteligência do homem. O teu Deus é Deus de eternidade a eternidade. O teu Deus é o Deus que sempre existiu e que conhece tudo e todas as coisas. Os olhos dele, amados irmãos, estão contemplando todos os moradores da terra, e não há nada oculto aos olhos do Senhor. Amados irmãos, agora no livro de 2 Reis, ele vai trazer a nós uma reflexão. Cuidado para não ser incrédulo. Quantas das vezes as pessoas vêm ao altar, quantas vezes as pessoas sobem aqui em cima, cheias do poder e do Espírito Santo, e às vezes a incredulidade está dentro de nós, porque a gente passa a olhar tanto os problemas, e a gente perde o foco. Aí, amados irmãos, a fome está em Samaria, o caos está estourado. Aí o profeta, ele vai profetizar, e diz a palavra que ele profetiza. Só que quando uma pessoa ouve a profecia, e essa pessoa devia ser importante, porque a palavra deixa notório que era um homem cuja mão o rei encostava, ou seja, era alguém próximo. Ele disse: olha, nem que Deus fizesse janela dos céus pudesse acontecer isso. Aí o profeta vai dizer: tu verás, mas não comerás. Por quê? Manifestou nele a incredulidade. Se nós, amados irmãos, deixarmos a incredulidade fazer parte de nossas vidas, nós vamos perder o extraordinário de Deus. Nós vamos perder providências de Deus, porque simplesmente deixamos de olhar para o tamanho do nosso Deus e passamos a olhar para o tamanho da nossa dificuldade. Quando a gente olha para o problema, é grande, mas muito maior é o Senhor, mais forte é o Senhor, poderoso é o Senhor. Amados irmãos, essas duas histórias são histórias em que um rei, ele perdeu o controle da situação. A segunda história, o rei acha estar no controle da situação. E para finalizar essa palavra, eu quero ler com os irmãos o livro de Salmos. O Salmo é 113. Glória a Deus. Eu vou ler o verso 4 em diante. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações,
e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os que estão nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer-se assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz a mulher estéril habitar em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E eu quero ler mais um versículo da palavra de Deus, que é o Salmo de número 103. E o verso é o verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia. Amados irmãos, como eu disse, Deus pode permitir você passar por certas lutas, mas Ele sempre estará contigo. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas esteve com ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o quarto homem da fornalha estava lá, e era o Altíssimo, o Poderoso, o anjo do Senhor. Aleluia. Senhor, Pai, eu te agradeço, Pai, por poder ministrar esta palavra. Senhor, meu Deus, que possa sobre nós, Pai, a nossa fé ser aumentada dia após dia. Ó Senhor, meu Deus, repreenda, Senhor, na nossa vida qualquer dúvida. Não deixa, Senhor, meu Deus, que a incredulidade faça parte de nossas vidas. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor, que possamos ser alimentados pela Tua palavra, que possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, olhar para Ti, Senhor, e ver que do Senhor vem o nosso socorro. Eu sei, Senhor, meu Deus, que o vento sopra, Senhor, o vento sopra e nos assusta. Às vezes, ó Deus, no meio ao mar, Senhor, achamos que vamos perecer, mas o Senhor tem um socorro, Pai. O salmista vai dizer: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas das vezes por momentos difíceis passamos, mas o Senhor sempre esteve conosco, Pai. Não deixa, Senhor, a nossa fé desfalecer, mas que a Senhor, a tempestade seja acalmada, Senhor, que os reinos deste mundo, Senhor, meu Deus, venham te servir. Em nome de Jesus Cristo, a Tua vontade venha a ser feita sobre nós, Senhor, pois Tu és o Deus que dá livramento sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que estende Tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, e nos protege. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, proteja esta igreja, Senhor, proteja esta casa, Senhor, meu Deus e meu Pai, e qualquer que seja, Senhor, meu Deus, a assolação que um dos Teus filhos possa estar passando, Senhor, maior é o Senhor que a tempestade, maior é o Senhor, meu Deus e meu Pai, do que a palavra que o homem falou, maior é o Senhor que a medicina, maior é o Senhor que os firmamentos que essa terra pode oferecer. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vai ao socorro, Senhor, deste irmão, desta irmã, estende a Tua mão, Senhor, de misericórdia, de amor, de compaixão, em nome de Jesus Cristo, Pai, e dá vitória, Senhor, porque nós confiamos no nome do Senhor, e é no Teu nome, Jesus, que nós estamos fazendo menção. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim cantou Miriam, Senhor, assim nós, Senhor, meu Pai, como igreja proferimos: só o Senhor é Deus. Amém.